Depois que eu publiquei um vídeo aqui no 2D de Teologia sobre a doutrina do Sola Escritura, em uma série sobre os 5 solas da Reforma que a gente fez aqui no canal, eu passei a receber muitas mensagens de católicos, e alguns conversando de forma educada, outros, como é costumeiro no mundo de internet, xingando e achincalhando e coisas do tipo. E depois disso eu decidi gravar alguns vídeos pequenos, os drops aqui no canal, lidando fundamentalmente com os argumentos que as pessoas comentam aqui no canal. O 2D de Teologia nunca foi um canal anticatólico ou uma coisa assim. Tem muitos católicos que acompanham o nosso canal. Mas a partir do momento em que eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens de católicos e vários canais católicos começaram a responder vídeos dos 2 dedos, eu me vi no direito de conversar e contra-argumentar com aquilo que eu tenho recebido de mensagem, certo? E um desses argumentos que se repetiram muito aqui no canal é a ideia de que existem 33 mil divisões protestantes, e que essas 33 mil seitas protestantes são frutos da doutrina do Sola Escritura, e que por isso o protestantismo ele é errado e ele é inferior ao catolicismo. Os argumentos sempre chegam em mais ou menos 2 versões. Um é, o Sola Escritura criou mais de 30 mil seitas protestantes, sempre 33 mil seitas protestantes. Já cheguei a 37 mil seitas protestantes, enquanto a Igreja Católica é una. Ou então algo como a Igreja tem uma só fé, a Igreja Católica tem uma só fé. Diferenças de interpretações entre vocês mostram que vocês são uma igreja falsa, coisa assim. Eu fui atrás desse argumento, certo? Achei isso 33 mil. De onde é que saiu essa informação? Isso é verdade? De onde é que vem esse negócio de 33 mil ou 37 mil seitas protestantes? Eu descobri que essa informação sai de um livro chamado World Christian Encyclopedia, A Comparative Survey of Churches and Religions in the Modern World. Foi escrito pelo David Barrett, com o George Curran e o Todd Johnson, para Oxford University Press, em 2001, certo? A segunda edição é de 2001, tem uma edição um pouco mais antiga. Esse número sai desse material. Eu tinha perguntado para meus amigos católicos onde é que tinha saído isso, ninguém soube me informar. Eu tive que ir atrás e achar em sites protestantes até sobre onde é que saiu essa informação dessas 33 mil. E aí eu fui dar uma olhada para ver como é que é essa pesquisa do World Christian Encyclopedia. E eu encontrei números interessantes, certo? Segundo o World Christian Encyclopedia, você tem 33 mil denominações no mundo, cristão de forma geral, certo? Não são 33 mil denominações protestantes, não são 37, são 33, um pouco mais de 33, dentro do cristianismo no mundo todo. Na metodologia dele, cada país, cada igreja em um país é uma denominação sozinha, certo? Uma igreja no país e uma igreja em outro país, ele vai considerar como se fossem denominações distintas dentro do cristianismo. Os números que ele chega são os seguintes: as igrejas independentes são cerca de 22 mil. As igrejas protestantes são cerca de 9 mil. Escute, 9 mil igrejas protestantes. As igrejas marginais são cerca de 1.600. A igreja ortodoxa teria 781 denominações. Os católicos romanos teriam 242 denominações. E os anglicanos teriam 168 denominações. Veja só, 2 coisas interessantes aqui. Primeiro, a World Christian Encyclopedia coloca 9 mil igrejas protestantes, não 33 mil. O dado católico que geralmente chega a mim é um dado falso e mentiroso. Eles estão repetindo algo que ouviram em algum lugar que não sabem de onde veio. Estão deturpando a informação original. Em segundo lugar, segundo essa pesquisa, a Igreja Católica possui divisões. Possuem 242 divisões. Ah não, mas o catolicismo não é assim. Então por que é que você usa uma pesquisa que fala de divisões protestantes, mas exclui a parte das pesquisas que fala das divisões católicas? Então não usa esse material para criticar os protestantes. Se você repete essa ideia de que essas 33 mil denominações protestantes é um problema, então você tem que assumir que as 242 denominações católicas também são um problema. Você não pode escolher uma parte da pesquisa e excluir outra. E é engraçado, segundo essa pesquisa, os anglicanos possuem menos denominações que os católicos. Se você for usar então o argumento católico que geralmente chega até aqui de que, olha só, as divisões, vocês têm mais divisões do que a gente, os anglicanos estão mais certos que os católicos. Então é melhor ser anglicano do que ser um católico, segundo o argumento católico. Mas olha só, vamos olhar com mais detalhes dentro desses grupos, o que é que é dito. Quando você olha para as igrejas independentes, o que é que a gente tem lá? Ele coloca dentro grupos sionistas, ele coloca adventistas independentes, ele coloca igrejas inclusivas que aceitam pastores gays e coisas assim, ele coloca igrejas da teologia da prosperidade, ele coloca católicos cismáticos e coisas assim. Então, essas igrejas independentes não são grupos historicamente ligados ao protestantismo. Não são grupos protestantes. São outros grupos religiosos
dentro do cristianismo que não estão ligados à Igreja da Reforma, que não estão ligados aos princípios reformados. Essas 22 mil igrejas não estão na conta do Sola Escritura. São igrejas das mais variadas, completamente alheios à Reforma Protestante. Tem até católicos cismáticos aqui. Igrejas que vieram do catolicismo com o cisma, que continuam com a tradição católica e se interpretam com o verdadeiro catolicismo, coisas assim, estão dentro desses grupos independentes aqui. Então essas 22 mil igrejas não são protestantes. Aí dentro dos protestantes, são 9 mil igrejas, você encontra adventistas, batistas, luteranos, congregacionais. Existem grupos aqui dentro dos protestantes que são até considerados estranhos. Nem todo mundo acha que adventista é protestante, por exemplo. Mas aí é outra questão. Então entram os grupos marginais, cerca de 1.600. Testemunhos de Jeová, está aqui. Gnósticos estão aqui. Teosofistas estão aqui. Unitaristas estão aqui. Não são grupos de origem protestante, não são grupos de origem da Reforma. Então você tem a Igreja Ortodoxa, os católicos romanos e os anglicanos. Então, ao invés de 33 mil divisões protestantes, segundo o artigo aqui, você teria 9 mil. E essas 9 mil incluem algumas igrejas que algumas pessoas não considerariam protestantes de verdade. Nem todas são igrejas da Reforma, nem todas são igrejas reformadas, nem todas são igrejas que provêm dos princípios que a gente encontra na Reforma Protestante. Então você já percebe que o argumento é falho. De 33 para 9 é muita coisa. 9 vezes 2 dá 18, com mais 2 dá 27... É mais que o triplo. 33 mil é mais que o triplo, é quase o quádruplo dos números reais, segundo essa pesquisa, daquilo que você tem de denominações protestantes no mundo. Então a gente já percebe que esse argumento inicial ele tem alguns furos, certo? Tem o furo do número, que é muito inflado, e tem o furo de que os próprios católicos, segundo essa pesquisa, também possuem um grande número de divisões. Em terceiro lugar, os ortodoxos possuem menos divisões que os católicos, então, teoricamente, os ortodoxos estariam mais corretos que os católicos. Então tem 3 furos sérios que quebram esse argumento católico romano, que tem chegado aqui no canal. Não estou inventando isso, as pessoas têm dito isso aqui pra mim no canal. Vídeos de canais de internet contra o nosso canal aqui, o Dois Dedos, têm dito isso, certo? Mas esses argumentos de palha que são colocados têm outras falhas muito piores, certo? Por exemplo, todo e qualquer grupo religioso, ele é uno a partir do momento em que ele possui um texto normativo de interpretação doutrinária cuja subscrição é obrigatória para que você possa fazer parte daquela igreja. O jogo retórico dos católicos é comparar católicos com evangélicos ou católicos com protestantes. Isso não é muito preciso. Você está comparando uma igreja com sua única fé e sua subscrição ali integral com grupos diferentes de igrejas. Você não pode comparar uma única instituição de administração eclesiástica com um grupo de instituições de administração eclesiástica. Você tem que comparar a instituição com instituição, e não a coletividade com a unidade. Isso é como argumentar que a Amazon é melhor que as livrarias, porque as livrarias não possuem um site só, né? Seria muito mais honesto comparar, por exemplo, a Igreja Católica com a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Católica com a Associação do Movimento Batista Regular, a Igreja Católica com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sei lá. Você tem que comparar unidades com unidades. Unidades administrativas com unidades administrativas. É como comparar o Estado com o mercado, sei lá. É pegar o Estado e as empresas. São duas unidades distintas que você não pode comparar de forma direta. Você tem que fazer as devidas... Você tem que ter as devidas percepções de suas individualidades para poder compreender a diferença entre uma única igreja e várias outras igrejas. É como pegar uma árvore e um jardim e dizer, olha só, minha árvore é melhor porque ela é una. O seu jardim é pior porque tem um monte de flor. Isso não faz absolutamente nenhum sentido argumentativo e lógico. A Igreja Católica é uma unidade de administração eclesiástica. As igrejas protestantes são fundamentalmente uma série de unidades distintas de administração eclesiástica. Você não pode julgar o protestantismo por causa dessas divisões administrativas como se isso fosse um demérito, enquanto a Igreja Católica ser uma só é mérito. Porque senão eu posso comparar a Igreja Católica com a Igreja Presbiteriana e acabou. O argumento foi embora. Posso comparar a Igreja Católica com a Associação Batista e acabou. O argumento foi embora. Catolicismo com o adventismo e pronto, eu estou comparando unidades administrativas e não movimentos distintos. Em segundo lugar, você não tem como dizer que essas 33 mil denominações, elas seguem o Sola Escritura e colocar tudo isso na conta do Sola Escritura. Se você pegar as 9 mil denominações protestantes da World Christian Encyclopedia, você não tem como provar que essas 9 mil seguem o Sola Escritura, ou essas 33 mil ainda. Até onde nos consta, essa prática do Sola Escritura não é muito famosa dentro de todos os movimentos ditos protestantes. Por exemplo, dentro do Adventismo do Sétimo Dia, dependendo do grupo adventista, eu sei que ele tem suas variações, você tem os escritos de Ellen White tomando quase que uma postura de escrito sagrado. O que ela diz não pode ser nunca considerado errado. É uma confissão de fé inerrante quase. Tem adventistas que pensam diferente, mas os adventistas que eu conheci minha vida inteira tinham essa postura. Isso aí contra o Sola Escritura, por exemplo. Igrejas pentecostais de terceira onda, por exemplo, são igrejas que muitas vezes tratam as profecias quase que em pé de igualdade
com a escritura, não são igrejas que seguem o solo escritura. Igrejas ligadas ao movimento apostólico, igrejas ligadas ao G12, não são igrejas que seguem o solo escritura. Então, por mais que muitas dessas igrejas estejam ligadas ao movimento evangélico por um motivo histórico, talvez, não vieram de cisma do catolicismo, mas vieram de dentro de alguma comunidade protestante histórica ou algo assim, não são igrejas que são ligadas teologicamente à reforma, ou ligadas teologicamente ao movimento luterano, calvinista ou algo assim. Não são igrejas que seguem o solo escritura. Então você não tem como dizer que é culpa do solo escritura que essas igrejas tenham as suas doutrinas, ou sejam como são, ou hajam essas divisões. Porque é até muito difícil você conseguir fazer uma pesquisa que prove quantas dessas igrejas realmente seguem o solo escritura. É um dado que não está disponível para ser acessado por meio de pesquisa. Então os católicos estão assumindo um pressuposto que eles não têm como provar. Se não é o solo escritura que rege essas muitas comunidades, então não é o solo escritura que é o culpado pela existência dessas comunidades. Em terceiro lugar, e isso aqui é o que a maioria dos católicos não consegue entender, pelo menos nas conversas que eu tenho com alguns amigos católicos, é que essas divisões existem porque no protestantismo, praticamente cada igreja local é considerada uma divisão. Quando a gente planta uma nova igreja, quando a gente começa uma nova congregação, a gente está criando algo que vai ser chamado de divisão pelos católicos romanos, mas que não existe realmente como divisão dentro da comunidade evangélica. Porque cada igreja local é uma unidade administrativa diferente dentro de muitos dos modelos protestantes. Por exemplo, a minha igreja ela é uma unidade administrativa. Nós temos uma congregação, que é uma outra igreja que é a nossa igreja, junto com outra igreja que é uma outra divisão, teoricamente, que não é a mesma igreja que nós. Estamos juntos, sustentando e mandando pessoas para trabalhar, para começar um trabalho evangelístico, para levar a palavra de Deus naquele bairro. A gente está ali plantando aquela igreja. Quando aquela igreja virar uma nova igreja, ela não vai ter nenhuma relação mais institucional com a nossa igreja. Vai ter amizade, vai ter uma relação entre os membros, os pastores, eles vão trabalhar juntos, se ajudar, um vai para o culto na igreja do outro, mas são unidades administrativas diferentes. Segundo a pesquisa aqui do Survey, segundo os católicos, seria mais uma divisão protestante. Mas foi um ato de divisão? Não. Foi um ato de plantação de uma nova igreja. Há uma unidade entre as igrejas que estão ali naquele contexto, mas elas possuem unidades administrativas locais distintas. Nesse modelo, então, as igrejas protestantes estão trabalhando para aumentar o número de divisões. Cada igreja local seria uma divisão, por causa do modelo eclesiológico do protestantismo, principalmente nos grupos que acreditam em igrejas locais independentes. Então, considerando que as igrejas se ajudam para plantar novas congregações e enviar novos missionários, quanto mais as igrejas protestantes forem unidas, mais divisões dentro desse contexto de pesquisa vão existir. Porque se a minha igreja se une com outra igreja e a gente junto sustenta um missionário, ou eu junta 4, 5, 6 igrejas para sustentar um missionário, quanto mais unidas as igrejas protestantes estiverem, mais missionários vão ser sustentados e mais novas divisões vão surgir. Então, o grande número de divisões evangélicas, às vezes atesta, é para a unidade da igreja evangélica. Uma unidade que nem sempre aparece na sua unidade administrativa, mas que aparece no interesse coletivo de juntos propagar o nome do reino. Às vezes um missionário é sustentado por 20, por 30, por 100 denominações diferentes. Seriam 100 divisões, mas são 100 divisões que estão unidas organicamente em prol de uma causa comum, na mesma doutrina, na mesma fé, no mesmo serviço ao reino. Como é que isso pode ser chamado de divisão? Acaba que um missionário bem-sucedido, ele pode plantar 5 ou 6 divisões na vida. Ele está plantando igrejas e cada igreja vai ser uma unidade administrativa distinta, que dentro dos números da pesquisa vai ser uma nova denominação, quando na verdade são igrejas que se auto-administram, mas que fazem parte de um corpo comum de fé. Qualquer ministério interdenominacional, qualquer conferência teológica quebra muito as pernas desse argumento, considerando que eu sou presidente do Ministério de Missões, que você tem gente de 15, de 30 igrejas diferentes ajudando, pessoas de 100 igrejas diferentes, se você pegar todos os voluntários, e são pessoas que estão juntas servindo ao mesmo propósito. Você pensa em conferências teológicas, você pensa em seminários teológicos. No meu seminário teológico, você tem alunos de várias denominações, você tem no conselho de pessoas de várias denominações, você tem professores de várias denominações. Se fossem divisões evangélicas, como é que essas pessoas conseguiriam trabalhar juntos? Como é que uma conferência teológica tem batistas, presbiterianos, assembleianos, pentecostais independentes, juntos pregando e falando juntos no mesmo evento, para um público também muito variado, e todos ali no caminho de Cristo do mesmo jeito? Como é que podem ser seitas protestantes diferentes se há um senso de unidade muito forte dentro dessas correntes do protestantismo? E o que incomoda desse argumento católico é que, segundo o World Christian Encyclopedia, o que você tem são também divisões dentro do catolicismo. O solo escritura gerou divisões? Tudo bem, mas o magistério da igreja também gerou divisões. Se você tem divisões dentro do catolicismo, de igrejas que cismaram no catolicismo, são cismáticas do catolicismo, que não fizeram por abraçar o solo escritura, mas que o fizeram por outros motivos dentro do catolicismo, então você não tem como acusar só o solo escritura de gerar divisão. A divisão eclesiástica, a divisão administrativa é natural e acontece em todos os grupos religiosos que você imaginar. Pense nas igrejas dissidentes do catolicismo. Não existe uma unidade dentro da igreja católica, seja historicamente, seja atualmente. Coloque todos os papas da história numa sala e vai ter gente se estapeando, certo? Lembra do grande cisma do Oriente, de 1378 a 1417? Quando o catolicismo romano teve 2, chegou a ter 3 papas simultâneos que se
excomungaram mutuamente. Você tinha um em Roma, você tinha um em Avignon e chegou a ter um outro papa em Pisa. Todos se excomungando mutuamente. Você tem aí uma linha do tempo, vou pedir pro Davi colocar uma linha do tempo aqui. Você teve papas simultâneos dentro do cristianismo que se excomungaram mutuamente. Como é que isso pode ser visto como unidade dentro da Igreja Católica? Existiram divisões dentro do catolicismo. Essas divisões são reais e podem ser historicamente localizadas. Isso significa necessariamente que o catolicismo é falso? Se você for usar os argumentos dos católicos contra os protestantes, significaria. Eu não estou dizendo que é por causa disso. Eu estou dizendo que se os católicos olharem para o catolicismo como olham para o protestantismo, então o catolicismo também seria falso dentro desse mesmo argumento. As divisões dentro do catolicismo, que acabam virando divisões mais institucionais, são chamadas de cismas, né, dentro da igreja. E você tem, por exemplo, os sedevacantistas. É um grupo que não aceita os papas pós-conciliares, como João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. É um grupo que foi separado da Igreja Católica de alguma forma, é um grupo cismático, mas não são cismáticos e foram excluídos porque seguiram só a Escritura. Eles ainda seguem todos os princípios católicos, mas eles recusam a seguir os pós-conciliares. Essa divisão não foi gerada pelo solo Escritura. E é uma divisão gerada dentro do próprio catolicismo. Ou então os veterocatólicos. É um grupo que não aceita o Concílio Vaticano I sobre a infalibilidade papal. Eles, assim como os ortodoxos, aceitam só os 7 primeiros concílios. É um grupo que não segue o solo Escritura, mas que é uma divisão dentro do catolicismo. Fora milhares de outras divisões dentro do catolicismo. Só das que eu consegui encontrar, você tem dezenas de grupos cismáticos dentro do catolicismo nacional. Não são grupos que saíram do catolicismo porque seguiram só a Escritura, mas são divisões dentro do catolicismo, de igrejas que foram excluídas de dentro do catolicismo, mesmo sem seguir princípios protestantes, seguir o solo Escritura. Então o catolicismo é falso por isso? Seria, se você usar os argumentos que os católicos usam contra nós, a sério. Agora, existem divisões dentro do próprio catolicismo, que não se tornaram cismas, mas que criam divisões muito maiores do que entre algumas igrejas evangélicas. Pensa na relação entre os tridentinos e os que seguem a missa nova. Eu fui amigo pessoal de muitos cristãos que seguiam a missa tridentina. E o modo como eles se expressavam a respeito dos membros que seguem a missa nova, era meu irmão, é uma linguagem tão negativa, tão terrível, que eu nunca vi um protestante falar de outro protestante desse jeito. Pensa nos Red Threads e o pessoal da Renovação Carismática Católica, da RCC. A divisão entre esses grupos de dentro da Igreja Católica é tão grande, mas tão grande, que é maior do que a divisão entre algumas igrejas protestantes, que seriam tratadas como duas igrejas diferentes. Então esse papo que a Igreja Católica é una, linda e maravilhosa, isso é bobagem, certo? Isso não é verdade. E nós não precisaríamos estar acusando-os com relação a isso, se eles não nos tivessem acusando de divisão quando eles próprios têm teto de vidro e também possuem suas divisões. Ora, se os anglicanos possuem menos denominações que os católicos, segundo a lógica dos católicos, faz mais sentido ser anglicano do que católico, então. Então não sei como é que católicos podem continuar usando esse tipo de argumento contra o protestantismo. Fora que os católicos parece que não conseguem ver nenhuma diferença entre igreja local e igreja universal. As coisas que Deus diz sobre a igreja como um todo e as coisas que acontecem nas igrejas locais individuais. As igrejas locais são as pequenas unidades administrativas de cada igreja. A igreja universal ou católica, como a gente poderia chamar. Se a gente fala igreja universal, parece que é do Macedo. Se a gente fala igreja católica, parece que é a do Papa. Se a gente fala igreja mundial, parece que é a do Valdomiro. Se a gente fala igreja ecumênica, parece que é esse negócio de junção de todas as religiões. Estamos lascados na linguagem aí, certo? Essa igreja universal que se dá no mundo todo. Ela é uma igreja realmente una. A igreja universal é una. Diz na Bíblia, a igreja é una. Eu creio na Santa Igreja Universal, que é una, certo? Só que essa unidade não necessariamente vai se manifestar sempre em caráter administrativo e visível. Se manifesta claro espiritualmente sobre a igreja, isso se manifesta de forma visível e clara nas comunidades, mas isso não representa necessariamente que cada igreja tem que ter uma unidade administrativa para que as igrejas sejam realmente unas. Essa unidade cristã perpassa por todas as denominações. Dentro de praticamente todas as igrejas evangélicas, com exceção de algumas igrejas bem sectárias, o que você tem é um senso de pertencer a um corpo maior, de que cada igreja local, por mais que se auto-administre, ela deve e presta contas às outras comunidades, que há esse senso muito grande de unidade dentro do cristianismo protestante. Outra coisa que parece não ser considerada nessa argumentação é o senso de unidade institucional e de unidade orgânica. Os católicos não possuem unidade orgânica absoluta, como a gente já falou aqui, mas elas criticam as igrejas protestantes por não terem unidade institucional, mas muitas vezes tendo um tipo de unidade orgânica, uma unidade muito maior do que só de ser anticatólico. Porque o que a gente escuta muito é isso. Só o que une as igrejas protestantes é o seu ódio ao catolicismo. Que bobagem. Eu mal escuto sobre o catolicismo quando eu me reúno com outros protestantes. A gente mal conversa sobre catolicismo. Catolicismo é um assunto que pra gente é vencido, certo? A gente não fala muito sobre isso, a gente não se preocupa muito com isso. Mesmo assim, os católicos ainda precisam achar que a única coisa que nos une é o anticatolicismo. Quando existe um senso de unidade nos primeiros credos históricos, no credo dos apóstolos, no credo niceno-atanasiano, nos primeiros grandes concílios, nos grandes credos reformados, existem credos do Conselho Mundial de Igrejas, o Pacto de Lausanne, confissões de fé das mais variadas, que são centro normativo para o protestantismo que provém da reforma do solo Escritura. Há uma unidade de fé, por mais que existam pontos secundários que a gente não concorda dentro do protestantismo. E esse parece ser um problema muito sério na eclesiologia
comum do movimento católico romano. Isto tudo colocado, a gente pode concordar então que esse argumento das 33 mil seitas e divisões protestantes não subsiste a uma análise simples da realidade. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu negada e tchau, tchau.